Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo impõe uma condição ao Dinamo Moscou por Plata. Plata não vê como um movimento errado trocar o Flamengo pelo Dinamo Moscou, clube da Rússia, na primeira divisão da Rússia. A questão é que o Flamengo quer receber o dinheiro à vista, grana à vista, e no máximo em duas parcelas, e essa segunda parcela, até o Vene Casagrande trouxe essa informação, tem de ser paga logo depois da primeira. Por quê? O Flamengo precisa de liquidez. Por quê? Para contratar um substituto para Gonçalo Plata, de 25 anos de idade, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Equador e acabou se valorizando, até de certa forma, marcando gol contra a Alemanha, gol este que acabou classificando os equatorianos para a segunda fase daquela Copa do Mundo, time treinado pelo Sebastião Becassese. Então a questão é, tudo passa pela aquisição de um novo jogador, e aí é claro que fica impossível dissociar uma negociação da possível chegada de Luiz Henrique ao Flamengo. O Luiz Henrique foi reserva no último jogo do Zenit, né, clássico contra o Spartak Moscou. É um jogador que vai sendo encostado pelo técnico Sergei Semak à medida que o campeonato russo vai transcorrendo, né? Isso porque Luiz Henrique já falou à diretoria dos russos que quer deixar o clube. Tá escancarado o desejo dele de sair da forte equipe do Zenit. Então, tudo se encaixa nesse momento. O Flamengo precisa de liquidez para sair do limbo no que diz respeito a contratações no meio da temporada. E não é só esse fato, trazer uma contratação de um jogador ao léu, não, porque o Flamengo precisa de um substituto para Gonçalo Plata, tá? Isso é muito importante, porque se o Plata sair, o Plata é um titular hoje do Flamengo. A gente pode discutir as qualidades dele, as características do Gonçalo Plata, mas indubitavelmente ele é um titular da equipe treinada por Leonardo Jardim. Então é muito importante você entender que o Flamengo vai precisar de um reforço, até para suprir a possível saída do Plata. A negociação está adiantada? Não. Ela segue, né? A gente pode cravar aqui que é uma negociação que segue, e para que o Plata vá embora do Flamengo. É um jogador que é um atacante com boa capacidade de marcação, pressão no campo do adversário. Isso faz com que seja uma característica muito importante, muito bem avaliada no futebol mundial, né? E o Plata não tem mais espaço numa liga de primeiro escalão. Por exemplo, portuguesa, alemã, francesa, inglesa, italiana, esqueça. Plata não vai ser contratado por um time que dispute uma dessas ligas. O negócio dele é Rússia, Oriente Médio, MLS. E o Flamengo vê como uma boa oportunidade essa do Dinamo Moscou. Por quê? Porque pagou 9 milhões de dólares pelo jogador. Ainda na gestão anterior, nos estertores da gestão anterior, lembra? Quando o Rodolfo Landim gastou dinheiro, torrou dinheiro até de forma perigosa, né? Com a compra do terreno para a construção de um estádio que deveria, de acordo com o contrato assinado, ser inaugurado até novembro de 2029. Né? E aí o BAP conseguiu fazer com que, junto ao então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que esse estádio tivesse um prazo para que não fosse construído nessa época, né? Um prazo eterno praticamente para a construção do estádio, que hoje não é uma necessidade do Flamengo. E aí o Flamengo traz Charles Alcaraz, traz Plata, reforços que prometiam muito mais pelo clube rubro-negro do que realmente entregaram. Então é muito importante você entender esse processo para, lá na frente, como é o caso de agora, saber que o Flamengo pagou 9 milhões de dólares pelo jogador e que agora pode faturar mais de 12 milhões de euros. Ou seja, um belíssimo negócio se rolar para o Flamengo por um jogador que não conseguiu
corresponder às expectativas da torcida, principalmente quando escalado pelo Felipe Luiz, que, na minha opinião, errou ao colocá-lo como um centroavante, né? Vale lembrar que esse é um Flamengo que oscila muito e é um Flamengo que encontra dificuldades para negociar alguns jogadores, né? É o caso, por exemplo, do Everton Cebolinha, que iria ao Krasnodar, o time da Rússia tirou o time e o Flamengo já abriu mão do jogador, que pode acertar com qualquer clube, que vai sair de graça, porque não é relacionado pelo Leonardo Jardim há muito tempo. Jogador que custou 16 milhões de euros, veio com um salário altíssimo e esse salário, é claro que o jogador quer manter esse patamar. E aí fica muito difícil arrumar um clube para ele, aí é problema do empresário do jogador, assim como deixa de ser um problema só do empresário e passa a ser um problema do Flamengo, o De La Cruz, que também ganhou um belíssimo salário no Flamengo. O Flamengo gastou no Pix 16 milhões de dólares para trazer esse atleta que veio do River Plate. É bom, De La Cruz é bom. A questão é, o cara não joga porque vive machucado. Esse é um problemaço para o Flamengo. E o Saul é outro, né? Jogador que chegou com um grande status e entregou um bom desempenho pelo Flamengo, mas custa muito. E não vem sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Grande problema da troca de técnicos também no futebol brasileiro, troca esta desenfreada, é essa. Um técnico anterior, Felipe Luiz no caso, queria o Saul, que hoje não serve mais para outro treinador, o Leonardo Jardim. Aí o jogador vai sendo encostado por ali. Essas são as informações do mercado da bola do Flamengo, né? Então a gente vê uma possibilidade grande da saída do Plata, repito, negociação que não está em estágio tão avançado assim não, tá? Pé no chão em relação a isso. E é uma venda que pode ser consumada, mas implicaria uma ação rápida do Flamengo no mercado da bola, por isso que precisa resolver logo a situação do Plata, para buscar um substituto para ele. Ou você confia no Luiz Araújo nessa posição, jogador muito mais previsível. Eu não confio. Ou você confia no Carrascal jogando pelo lado direito. Não acho que essa seja a posição dele. A posição do Carrascal, para mim, é pelo lado esquerdo ou centralizado. A questão é que ele vai ser um reserva do São Paulino ou do Arrascaeta, não vai jogar nunca. Um jogador que, assim como o Plata, é meio avoado das ideias, né? Para dizer o mínimo. Então, é outro que para mim poderia sair, né? Esse custou 12 milhões de euros quando o Flamengo contratou ao Dinamo Moscou, que era a equipe dele. É apenas uma curiosidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver uma negociação que envolva o Plata com a chegada do Carrascal ao time do Flamengo. Beleza, pessoal? Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso. E inscreva-se aqui no canal também, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.